Irmãos, eu quero compartilhar um sonho que eu tive dia 25/1. Mas antes eu quero ler uns versículos que o Senhor me deu agora, antes de eu gravar esse áudio. Eu vou falar só de áudio, que foi Joel 2. E peço que os irmãos leiam Joel 2 todo depois, por favor, é importante. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Joel 2:13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Na própria palavra, meus amados, o Senhor, Ele já mostra o que estaria acontecendo no mundo nesse período. Depois os irmãos leiam Joel 2. O Senhor me deu agora, antes de eu gravar o áudio do meu sonho, amém? Os sinais, meus amados, os sinais são para os que creem. Quem não crê não vai ver nada. Quem não crê não consegue ver nada. Quem não crê não vai conseguir ver nem mesmo a glória de Deus. Cada um avalie o seu próprio coração diante de Deus, porque Deus vê o intuito de cada coração. O homem pode falar pela boca o que ele quiser, mas Deus vê o intuito de cada coração. Ele conhece cada coração, cada intenção de cada um, e cada um de nós teremos que dar conta a Deus no último dia, do que falamos, do que pensamos, do que fazemos. Amém? Então vamos nos achegar a Deus, nos arrepender, porque o tempo de Deus está próximo, o grande dia do Senhor está próximo, e os sinais são para os que creem. Sabe, meus irmãos, eu sonho muito, né? Eu nem gosto, porque eu sonho muito. Só que eu nunca consigo lembrar o que eu sonho. Parece que o sonho só me deixa cansada, mas eu nunca consigo lembrar nada. Eu só lembro quando o Senhor quer me mostrar alguma coisa, quer me dizer alguma coisa, quer que eu compreenda alguma coisa. Aí eu consigo lembrar aquele sonho. Do contrário, eu não lembro de nada nunca que quando eu sonho. E dia 25/1 de 2020, agora, eu sonhei, eu estava fazendo um jejum pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país e pelo mundo, diante de todas as coisas que estão acontecendo. E aí eu entreguei o meu jejum e na madrugada agora, né, eu tive esse sonho. E não é nada fantástico, nada incrível, nada sobrenatural, mas é algo que incomodou muito meu coração e está me incomodando até agora, e eu preciso contar para os irmãos, e os irmãos avaliem por si só. Porém, o mais importante é que os irmãos se apeguem na palavra do Senhor e leiam Joel 2, porque foi o texto que Deus me deu agora, antes de eu gravar esse áudio para os irmãos, amém? Eu sonhei que eu estava morando tipo um predinho, e uma vizinha desse predinho, que não é ninguém que eu conheça, começou a reclamar que eu estava incomodando, que eu estava fazendo muito barulho, que eu estava atrapalhando ela. E aí eu falei, não, mas eu não estou fazendo barulho, o barulho não vem da minha casa.
E ela insistiu que eu estava atrapalhando ela, eu estava fazendo muito barulho, eu estava atrapalhando ela demais. Eu falei, bom, eu vou ver o que está acontecendo, se tem algum bichinho meu que está atrapalhando, fazendo barulho, o que é, mas eu não estou fazendo nenhum barulho. E ela insistia que eu estava atrapalhando ela, né? Aí, de repente, eu me vi num prédio bem grande, tipo de 2 andares, mas bem grande, bem velho. E eu subi no andar de cima e conforme eu subi o andar de cima, eu bati o pé no chão e o prédio balançava todo, sabe? Eu falei, meu Deus, esse prédio vai desabar, esse prédio vai desabar, eu tenho que sair daqui que esse prédio vai desabar. Aí eu peguei e falei, Senhor, não deixe que esse prédio desabe comigo aqui dentro, né? Aí eu saí do prédio. Aí quando eu saí do prédio, de repente, assim, eu me vi eu com uma amiga minha, chamada Sueli Rodrigues, inclusive eu tenho vídeo gravado com ela aqui também, no YouTube, no canal, e a gente estava procurando um médico, de confiança para os cristãos, porque o que a gente estava vivendo não era nada confiável, não dá para confiar em ninguém, e a gente precisava de um médico de confiança para ajudar os cristãos. O intuito do sonho que a gente estava procurando é isso. Aí, de repente, eu me vi num lugar onde eu fui buscar um médico da família, né? Um médico que eu conheço ele, né? Eu falei, Sueli, vamos conversar com esse médico, vamos colocar tudo para ele, vamos falar para ele. E a gente precisava que fosse um médico de confiança. Aí eu cheguei no lugar onde tinha muitas pessoas e esse médico estava lá e eu comecei a falar com esse médico. A princípio eu fiquei desconfiada, a minha amiga também ficou desconfiada se ele era mesmo um médico de confiança, sabe? Se a gente poderia falar com esse médico. Mas a gente precisava de um médico de confiança para os cristãos. O sonho queria dizer isso, sabe? E aquele médico estava ali no meio daquela gente, né, de um monte de pessoas assim, e nós começamos a falar com ele baixinho e nós falamos de Jesus e a gente falou que Jesus estava voltando e eu consegui confiar um pouco nele, né? E começamos a falar de Jesus, que Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor e que ele estava voltando e que a gente precisava alertar as pessoas e precisava de um médico de confiança. Aí o médico ouviu que a gente falou com ele e subiu tipo numa cadeira, alguma coisa, e começou a falar de Jesus. Aí quando ele começou a falar de Jesus, eu falei, meu Deus, ele ouviu a gente, Sueli. Ele ouviu a gente, Sueli. Aí eu pensei comigo assim, as pessoas vão vibrar agora, vão glorificar a Deus quando ele falar, meu Deus, que maravilha. Aí ele começou a falar de Jesus. Quando ele começou a falar de Jesus, eu falei, eu ouvi um silêncio assim. Ninguém falou nada, tava todo mundo calado. Por um segundo assim, eu olhei para eles, quase que eu não falei, mas eu falei, não, glória a Deus! Eu e a Sueli, glória a Deus! Começamos a dar glória a Deus, glória a Jesus, mas a gente quase que olhou para a multidão assim, e de tão calada, cega, parada, morta, atônica, sei lá explicar como era, mas deu uma dor tão grande no coração quando eu vi aquelas pessoas daquele jeito. Ninguém falou nada. Tava todo mundo morto ali. Estranho, muito estranho. Foi uma sensação dolorida. Doeu meu coração. Eu pensei, Senhor amado, as pessoas não estão acreditando, Jesus, as pessoas não estão conseguindo ver. E me doeu o coração. Ai, quando de repente, meus amados, era um salão bem grande, né? E eu tava assim, meio que na porta, meio que da saída, assim, porque eu entrei, logo encontrei o médico que tava falando com ele. Quando de repente, do outro lado, assim, saiu uma voz, assim, totalmente potente. Uma voz, assim, forte, sabe? Começou a gritar. Tinha uma pessoa possessa de uma entidade. E eu não conseguia entender o que ele gritava do outro lado, né? E ele gritava e ele levantou do lugar dele e ele vinha vindo para a porta da saída, gritando e falando com uma voz que tinha uma potência assim
gigantesca e assustadora, cheia de ódio, cheia de raiva. E ele veio gritando, e eu pensei comigo, meu Deus, ele vai passar por mim, vai até saber que sou eu que falei tudo isso com o médico. Deu até um certo assim temor, porque a voz era muito forte, potente. Aí eu respirei e fiquei ali no meu lugar, né? E quando ele chegou perto de mim, ele olhou para mim com ódio ameaçador assim, e ele falou: "Eu sou Deus!" E começou a gritar com uma voz horrível, assim, potente: "Eu sou Deus! Eu sou Deus!" Como era inadmissível falar de Jesus para ele, era inadmissível falar do Criador para ele, era inadmissível falar que Jesus era o Rei dos Reis. Ele estava cheio de ódio, cheio de ira, com o olhar e com a voz assim destruidora, sabe? Com a voz ameaçadora. Era tenebroso, a sensação tenebrosa que causava assim. Tremia assim quando ele falava, sabe? E o ódio era tanto, ele demonstrava na voz dele todo o furor que ele estava pelo fato de inadmissível, porque ele era Deus, sabe? Ele falava, ele gritava, e o ódio dele era tanto assim que você conseguia sentir uma sensação que ele estava raivoso, com toda a sua ira contra todo aquele, contra mim e contra todo aquele, a Sueli e aqueles que falavam de Yeshua, de Jesus, do Rei dos Reis, do Messias, do Senhor dos Senhores, sabe, irmãos? Era horrível, mas era tenebroso a sensação que causou essa passagem dele, que ele passou assim, era uma mulher, na realidade era uma mulher com uma voz potente, né, masculina, mas era o corpo de uma mulher que passou por mim, né, e ela saiu irado, xingando e gritando, só gritando, eu sou Deus. Ele só falava isso, eu sou Deus, mas a voz dele era tão inadmissível, você conseguia ver na voz dele ele não aceitar de forma alguma que a gente falasse sobre o Messias assim, era uma coisa medonha, uma coisa assustadora, era uma coisa tenebrosa, sabe? Uma sensação tenebrosa. E aquelas pessoas estavam ali como se não estivessem ali. Era mais tenebroso ainda, sabe? Como se ele estivesse ali, tirando todo o ar que aquelas pessoas respiravam. É bem isso. Tirando todo o ar que aquelas pessoas respiravam, tirando todo o sopro de vida daquelas pessoas que estavam ali, naquele silêncio mortal que aquelas pessoas fizeram ali, meus amados. Era uma sensação inexplicável que aconteceu ali, né? Era uma coisa estranha, e nunca imaginei que ele estivesse por ali, naquele local, e ele realmente estava tirando todo o sopro de vida de Deus daquelas pessoas, meu amado, e completamente irado com aquelas pessoas que falavam de Jesus. Era de arrepiar, meus amados. E ele saiu com toda a fúria dele, e aquelas pessoas ficaram ali, do mesmo jeito que elas estavam ali, continuaram, como se não tivessem ali, dolorido. E aí eu saí com aquele médico para lá e fui em direção à casa daquele médico, sabe, meus irmãos? Fui em direção à casa do médico com ele, e eu fui conversando com o médico e falei, eu conheço aquela mulher é uma satanista, aquela mulher é uma bruxa, e eu já vi aquela mulher, ela é uma satanista, uma bruxa, a mulher que passou por mim, né? E quando eu cheguei na casa do médico, eu ficava pensando, eu preciso de ver a esposa do médico, né? Conversar com ela, ver se ela também é uma pessoa de Deus mesmo, né? Porque era um momento de total desconfiança de tudo, sabe? De total desconfiança de tudo. Aí eu olhei a esposa do médico e ela disse assim, ai meu Deus, eu tô limpando a minha casa, eu tô jogando tudo que não é de Deus fora. Eu quero tirar tudo que não é de Deus daqui, ela falou. Eu quero tirar tudo que não é de Deus daqui. Só que eu quero vender. Você sabe algum lugar para mim vender essas coisas? Porque as coisas que ela tinha era cara e não era de Deus. E ela queria vender. E eu pensava no meu coração, Senhor, como que ela vai vender? Como ela vai passar a maldição dela para outra? Ela não pode vender essas coisas. Eu comecei a pensar desse jeito e ficar um pouco assim, desconfiada e eu falei, mas ela não pode vender. E conforme eu ia falando, ela não pode vender, eu comecei a ouvir uma voz do Espírito que habita em mim falando, coloquem a casa em ordem.
Aí a voz veio falando: coloquem a casa em ordem. Aí eu fui acordando e ouvindo: coloquem a casa e acordando em ordem. E acordei com aquela voz falando isso, meus amados: coloquem a casa em ordem. Ele já está se opondo, meus amados. Ele já está se opondo contra tudo que é de Deus, meus amados. Ele já está se levantando contra a humanidade, meus amados. Ele já está preparando coisas para fazer atrocidade contra a humanidade e já vem fazendo atrocidade há muito tempo, meus amados. Abram os olhos, meus amados. Faça como eu pedi a Deus que Ele tire a trave do meu olho para que eu veja, meus amados. Acordem, meus amados, porque Ele está com grande ira para destruir a criação de Deus e Ele já está fazendo isso, meus amados. Olha a sua volta o que está acontecendo, meus amados. Acorde, volte-se para Deus, arrependa-se, meus amados. Arrependa-se de todas as coisas, de todos os pecados e volte para Deus, meus amados, porque as coisas estão acontecendo e a cegueira é tanto. Ele cegou todo o entendimento, meus amados, e cegou o entendimento dos cristãos, meus amados. Acordem, tire a trave do olho, acordem e corram para Deus, porque é chegado a hora do reino de Deus em breve, meus amados. Acordem, meus amados. Coloquem a casa em ordem, porque as coisas estão acontecendo, os sinais são para os que crê, o Senhor está voltando, vai acontecer muita coisa, vamos precisar da autoridade do Senhor, do poder de Deus, do amor de Deus, mas as coisas vão acontecer, meus amados, e o Senhor está voltando. Coloquem a sua casa em ordem, meus amados, porque o noivo, depois desse tempo, ele vai voltar. E o tempo de Deus, meu amado, não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, meus amados. Bendito seja o Messias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que era, o que é e o que há de vir. Busque-o, encontre-o e estará seguro